vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, e nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teus próprios venenos. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Sentamos um instante. Esse não é o último momento do nosso retiro, porque na verdade a gente termina com a missa hoje à tarde, mas vamos fazer esse breve momento de partilha, porque desde a nossa formação interna aqui da obra de Maria, e através também de Gilberto, Deus suscitou a graça de nós nos sentirmos cada vez mais filhos da Virgem Maria. E é isso que nós somos. Temos uma mãe que intercede por nós, que roga por nós. E você sabe que esse território aqui é da paróquia São João Paulo II, a última paróquia que foi instituída por Dom Fernando. E nós estamos praticamente na sede da paróquia, porque temos um projeto para construir a matriz, não aqui, mas ali adiante. E aqui é também um território de um grande devoto, mais do que devoto, um grande filho da Virgem Maria, que foi São João Paulo II. Então que ele interceda por nós neste momento. Depois eu vou encerrar com a bênção do Santíssimo Sacramento, para que a gente sinta toda a graça. Que bom esse retiro, que maravilha, não é? Cada momento, cada pregação, a adoração ontem à noite. Então, as confissões, não é? Que muitos tiveram a oportunidade de se confessar. Ainda me colocarei à disposição depois para alguns que ficaram ainda que querem confessar. Mas que seja esse momento um momento também de graça através da Virgem Maria. É o seguinte, foi proposto um tema para a gente meditar agora, não é partilhar esse tema, mas nós vamos rezar. Maria, Mãe da Igreja. Nossa, tem muito o que rezar a partir disso aí, porque de fato ela é Mãe da Igreja, consequentemente nossa Mãe. E diante de tudo aquilo que nos traz sem o catecismo da igreja, porque é muito importante isso, a gente não pode pregar aquilo que a gente acha, ou eu acho, não. Nós temos que conservar aquilo que a igreja nos presenteou, nos deixou durante todos esses séculos, todos esses anos, que é a doutrina da igreja. E dentro da doutrina da igreja, dentro da compreensão da fé, a igreja nos coloca junto da Virgem Maria. Acho muito importante isso. A igreja nos coloca com ela rezando, mas ao mesmo tempo nessa expectativa da volta do seu Filho Jesus Cristo. E o que nós vivenciamos também através das festas da Virgem Maria, da Imaculada Conceição, de tantas festas também ao longo do ano litúrgico, é justamente isso. Nos colocar com a Virgem Maria, nessa expectativa da vinda do Senhor. E claro, com ela, nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos aproximamos mais do Senhor. E eu gostaria que a gente pegasse Gálatas 4, carta de São Paulo aos Gálatas 4, é um texto muito conhecido, muito citado também, não só na liturgia das horas, mas em algumas festas da Virgem Maria, que fala de uma realidade em que a gente compreende a importância da Virgem Maria dentro de nossa espiritualidade, dentro de nossa igreja. Gálatas 4,
a partir do versículo 4. Muito fácil de a gente até decorar, né? Gálatas 4:4. E eu sei que pregar essa hora é difícil, porque nesse calor, nessa hora, o zóio vai pesando já, né não? Eu já estou vendo gente cochilando. Não é? Pregar não, a gente vai rezar. O zóio vai ficando pesado. A cama não é aquela caminha de casa, o lençol não é o lençolzinho de casa, né? Pois é. Mas tudo faz parte do retiro. E diz o seguinte: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho, e se és filho, então também herdeiro por Deus. Amém. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Porque isso é muito importante? Porque é importante a gente lembrar que a história da salvação, ela teve um caminho. A própria palavra de Deus, a Bíblia, que não nos traz muitas vezes dados históricos precisos, uma cronologia, mas nos traz a graça da salvação. A própria palavra diz que Deus amou tanto o mundo, ou seja, de uma forma extraordinária, de uma forma, sabe, que aquilo que Ele fez foi enviar o seu Filho, foi enviar Jesus para nos salvar. E reze comigo: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha história, e eu creio, Jesus. Amém. A devoção, a fé em Nossa Senhora, ela não nos tira dessa compreensão. É mentira que, se você já ouviu isso, ou se alguém querendo provocar alguma coisa na sua mente, alguma confusão na sua mente, te disse isso. De modo algum. A fé na Virgem Maria, e ela como mãe da igreja, nos leva, nos aproxima de Deus, nos aproxima desse projeto de salvação. É interessante que aquilo que a igreja vê desde o livro do Gênesis, quando lá no livro do Gênesis diz que a mulher, claro que isso é uma profecia, isso é uma graça já contada no primeiro livro da Bíblia. A mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Há uma oposição entre a mulher e a serpente, a mulher e o mal. Então, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, já prefigura a Virgem Maria, aquilo que iria acontecer, e que, claro, cada geração iria esperar, e assim aconteceu essa expectativa da vinda do Messias, depois do descendente de Davi, depois aquele que vinha definitivamente abençoar a humanidade, e ele não veio de outra forma a não ser pela graça do seu nascimento, pela sua geração no ventre materno, no ventre da Virgem Maria. Por isso que é mais do que uma devoção. Claro, nós temos a devoção a tantas expressões da Virgem Maria, mas é mais do que isso. É compreender como aconteceu a história da salvação, para que hoje a gente pudesse dizer: Maria, que é a mãe da igreja, Maria, que é a nossa mãe, e que com ela, com o olhar dela voltado para Jesus, voltado para o Filho, nós tentamos, com o nosso dia a dia, na nossa busca de santidade, nas nossas orações, quando nós também vamos nos confessar, nós procuramos a nossa salvação, que já aconteceu através de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós vimos na pregação passada a presença de Nossa Senhora no cenáculo. Mas o que ela estava fazendo lá? Não era mais uma pessoa que estava lá, não era mais uma mulher que estava lá, não, era a mãe de Jesus. Era a esposa do Espírito Santo, e por isso nós podemos sim chamá-la Maria, mãe da igreja. Mas irmãos e irmãs, nós vivemos tempos difíceis. Há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Infelizmente, muitas vezes o inimigo entra na vida do cristão e provoca uma confusão. Talvez em pensar que tudo pode ser feito, tudo pode, principalmente nesse período terrível do carnaval. Não é assim. Nós temos uma pátria no céu. Nós temos um direcionamento na nossa vida e nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos, irmãos e irmãs, deixar desapercebido. E eu sei que é muito difícil quando nós às vezes lutamos contra as tecnologias que entram na nossa casa, que entram na nossa vida, que atingem os jovens, as crianças. E às vezes, em muitos momentos, parece até que alguns se sentem impotentes diante de tanta confusão que existe. Mas, irmãos e irmãs, a solução não é outra a não ser Jesus, o Senhor da nossa vida. Mais uma vez diga: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha história, Tu és o Senhor da minha casa, Jesus. Amém. Não é sobre a humanidade. A esposa do Espírito Santo, Maria, nossa mãe, aquela que compreende tanto a vida de oração, que nos ensina a rezar, nos ensina a silenciar, nos ensina, sabe, a nos colocar aos pés de Jesus e fazer tudo aquilo que Ele nos pedir e nos disser. Essa é a grande graça dessa maternidade de Maria com relação a todos nós. Eu queria nessa manhã rezar com vocês. Rezar com o Filho, rezar com Jesus. Mas com a mãe de lado, não é? Com Nossa Senhora rezando conosco. Por isso, nós vamos nos preparar para este momento. Eu vou buscar o Santíssimo Sacramento para a gente rezar, depois recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento, porque o tema é esse: Maria, mãe da igreja. E a igreja nos concede a graça. Só a igreja católica, apostólica, romana nos concede a graça da Eucaristia. Nos concede a graça de termos uma mãe, Rainha de todos os santos, mãe da igreja, nossa mãe. Por isso, eu te peço, ó Virgem Maria, rogue por nós nesse momento agora. Rogue por todos nós, porque vamos nos preparar para receber Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Ó Virgem Maria, prepara-nos agora, porque nós queremos acolher esta bênção, acolher essa graça. Mas diante de Jesus nós queremos adorá-lo. Sabe, a maior alegria de Nossa Senhora é ver a gente adorando Jesus, adorando o seu Filho. Reze: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura
esperança nossa. Salve, a vós bradamos, os degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas, Neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E reze assim: olha, mostrai-me Jesus, ó Mãe, mostrai-me Jesus, o fruto do vosso ventre, Fruto do vosso ventre. mostrai-me Jesus agora, Mostrai-me Jesus. porque eu quero adorá-lo agora, ó Virgem Maria. Eu quero adorar o teu Filho Jesus. Quero adorar o teu Filho Jesus. Eu quero louvar e agradecer por tantas graças e bênçãos Quero louvar e agradecer por tantas graças que aconteceu neste retiro que aconteceram nesse e que vai acontecer ainda. que vai acontecer ainda. Mostrai-me Jesus, ó Virgem Maria. Mostrai-me Jesus. Não tenha medo da sua fé e devoção à Virgem Maria. Não sinta receio. Não, a igreja nos ensina e está muito claro para nós que Jesus é um mediador. Que Jesus é um mediador entre nós e o Pai. Está muito claro isso na nossa doutrina. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, é Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta. Mas Ele também tem abençoado muito a igreja, muitos santos, através da Virgem Maria. É inegável isso, é inegável. Daqui a alguns instantes vou trazer aqui o Santíssimo e vou deixar vocês rezando nessa expectativa de dizer assim: mostrai-me Jesus, ó Virgem Maria, mostrai-me Jesus, mostrai-me Jesus nesta manhã, mostrai-me Jesus, porque eu quero sair desse retiro abençoado, abençoada. Mostrai-me Jesus para que eu possa levar para a minha casa, para a minha realidade, para a minha vida, o teu Filho Jesus. Mostrai-me Jesus, ó Virgem Maria. Ó clemente, ó piedosa, como nós rezamos e cantamos agora. E bendito mesmo seja o fruto do teu ventre, Jesus, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida. Que bom, que bonito a gente poder rezar assim, nos nossos textos, nos rosários, que nós, entre as nossas mãos, entre nossos dedos, a gente vai contando, rezando. Você está com o texto aí ou não? Sim?
Pegue o texto aí na sua mão, olha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Recorde de todos os textos que você rezou, de todas essas contas que passou pelos seus dedos. Quantas graças você recebeu pelas mãos da Virgem Maria. Quantas graças você vai receber. E a gente sabe quanta proteção também, porque o inimigo foge quando nós estamos com o texto na mão. Ele foge, ele vai embora, ele não suporta, porque ele foi humilhado pela Virgem Maria. Ele foi humilhado pela Virgem de Nazaré. Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. É um desterro. Existe uma devoção antiga da igreja que particularmente eu redescobri através de um livro de oração, essa graça do desterro da Sagrada Família. E é uma oração tão bonita porque diz que a nossa vida também é esse desterro. E realmente é. Eles estavam desterrados, estavam longe da terra, estavam longe da casa. Eles agora tinham que sair de Belém, porque já foi difícil lá. Já foi muito difícil estar ali num lugar improvisado para o menino nascer. E agora eles tinham que ir para o Egito. A família sagrada para o Egito. Ali eles passaram pelo deserto. A gente também passa pelo deserto com a nossa casa, com a nossa família, com as nossas incertezas. A gente passa por esse desterro. Que oração profunda, que oração bonita essa da Salve Rainha. Ela passou pelo deserto, pelas privações, e também às vezes nos falta alguma coisa, nos falta aquilo que a gente diz: nossa, eu precisava tanto e eu não tenho, e eu não posso. É o desterro da nossa família, é o desterro da nossa vida. Por isso que diz: depois desse desterro, ó clemente, ó piedosa, nos leva até Jesus, nos conduz até Jesus. Quando no desterro está a doença, está a dor, está muitas vezes aquele tratamento que não está dando certo, não está curando ainda. É o desterro da nossa vida, é o desterro que sabe que nos acompanha. Mas a gente não vai sozinho, a gente vai com a família sagrada, a gente vai com a Nossa Senhora, a gente vai com São José, a gente vai com o menino Jesus. Esse desterro até o Egito, a gente passa por ele, a gente passa por ele, mas sem desanimar. A família sagrada não desanimou, não desistiu.
pela perseguição de Herodes, pela perseguição ali para proteger o menino, proteger aquela criança tão especial que estava com eles. É o desterro. Por isso, ó Sagrada Família, desterrai tudo aquilo que é negativo na nossa mente, no nosso pensamento, a nossa falta de fé, a nossa falta de coragem de rezar. Às vezes mesmo até queremos desistir, mas nós queremos nesse desterro, nessa passagem, neste mundo. Por que você tem tantos apegos? Eu fiquei pensando, por que a gente tem tantos apegos ainda? A nossa vida é um desterro, e aquilo que mais nos interessa é nós sermos apegados a Jesus, apegados ao Senhor, e buscarmos sempre, sempre o Senhor. É uma oração que a gente reza, né? A Salve Rainha, mas ela é muito profunda, ela é até teológica também. É um desterro da nossa vida, mas que com ela a gente vai até Jesus. Ela nos mostra Jesus, ela nos mostra o seu Filho. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Esperança nossa. Salve, a vós bradamos, os degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesse desterro, às vezes nós nos deparamos com um momento muito difícil, que é a morte de nossos parentes, das pessoas que a gente ama. Por mais que a gente pense na eternidade, às vezes é difícil nós nos apartarmos do luto. E você precisa disso. Nesse desterro, através dessa oração do desterro que fazemos agora, você precisa se apartar desse luto que tem te incomodado. A partir desse desterro que é a nossa vida, com a Virgem Maria nós entregamos nossos parentes, nossos conhecidos, as pessoas que a gente amou tanto e que já se foram. Até mesmo Jesus. E eu tenho partilhado isso, tenho feito uma experiência muito profunda de rezar pelas almas do purgatório. Por isso, lembre-se sempre de rezar pelas almas do purgatório. Até mesmo, Senhor, essa pessoa que morreu nesse acidente trágico, ou essa pessoa que foi lhe tirado a vida, nós rezamos agora pela graça
da Virgem do Desterro, por São José, por essa oração do desterro, que as almas, porque nós rezamos e alguns lamentam e choram e não se conformam e se revoltaram contra Deus porque tirou essa pessoa, que ela morreu dessa forma. Não importa, liberte-se disso agora. É um vale de lágrimas que a gente vive. É assim, a gente vive as alegrias. É muito bom a gente viver a alegria do Espírito Santo, a alegria de estar com Jesus. Mas nós nos preparamos para os momentos difíceis, com muita esperança, com muita fé e com Nossa Senhora segurando na mão dela. É a Virgem que nos ajuda a rezar. É São José que nos ajuda a perseverar também. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. É muito lindo. Até existe a imagem, né, do Nossa Senhora do Desterro, ou do desterro, como era rezado antigamente, que é a imagem justamente de Nossa Senhora, né, sobre o burrinho, né, que ela vai carregando o menino Jesus, e São José vai levando, né, e aquela família vai passando primeiro por aquela noite que eles tinham que fugir do Egito. É muito bonita a imagem, né? E depois vai seguindo, vai atingindo o deserto até chegar no Egito, uma terra pagã, a chegar numa terra estrangeira, mas a fazer todo esse caminho recordando a salvação da humanidade, assim como o povo de Israel também caminhou no deserto e encontrou a graça de serem salvos do faraó. Assim a família sagrada passa pelo deserto até chegar no Egito, porque na verdade o Pai, Deus, tinha um projeto muito grande para aquela família e principalmente para aquele menino: salvar a humanidade. Por isso que a gente não pode perder a esperança, por isso que a gente não pode perder a fé, nunca. Apesar de que em alguns momentos a gente vive este vale de lágrimas. Esse vale de lágrimas. Então, refletindo sobre essa oração, e realmente, né? Às vezes a gente encontra situações ou encontra pessoas que dizem assim: olha, eu estou vivendo um vale de lágrimas. Não perca a esperança, porque esse desterro é a purificação. Esse desterro encurta, sabe, o nosso tempo lá no purgatório. Precisa acreditar nisso. É doutrina da igreja, não foi ficado para trás, não. Ó Virgem Maria, ajuda-nos neste desterro. Ó São José, ajuda-nos a perseverar nesse desterro. Mas é diferente porque nós estamos com Jesus, que Ele vai conosco também. Vamos adorar a Jesus, sim ou não? Pois vamos nos preparar, porque é isso que Nossa Senhora quer agora. A gente vai dar essa alegria para ela, adorar Jesus Eucarístico. E ainda mais, né, a gente vai adorar a Jesus. Como a gente é pidão mesmo, né, a gente vai pedir a Ele: Jesus, abençoa-me. Abençoa-me, Jesus. Né? Já a profundidade, não é, dessa oração, né? O desterro. Aí também desterrar as coisas ruins, Jesus, que sabe tem tirado a paz, a tranquilidade da nossa vida. Desterrai, ó Virgem Maria, ó São José, ó Jesus, pela graça do desterro, que a gente passe por esse vale de lágrimas mais forte, mais fortalecido.
Um grande mistério é o sofrimento. Mas Ele nos purifica, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. É ruim quando a gente pensa em fazer a nossa vontade sempre. Mas quando a gente diz: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Amém. Vou me preparar para buscar o Santíssimo Sacramento, para a gente adorar a Jesus e pedir a Ele a sua bênção nesta manhã. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar? Tu não olhaste a nossa condição, mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Vamos aprender para a gente cantar bem bonito para o Senhor quando Ele estiver chegando. Como pode ser um Deus tão grande vir nos visitar?